Muito bem, nonos anos, vamos começar aí a nossa live de hoje com a correção da atividade 4, a nossa última atividade do segundo bimestre. É muito importante a gente estar focando isso, porque vão ter alguns assuntos que vão ser puxados aí para o terceiro bimestre, né? A gente ainda vai continuar trabalhando com alguns conteúdos no terceiro bimestre, mas também temos algumas novidades. Bom, primeiro alguns recadinhos rápidos. Para quem está devendo atividades, independente seja de inglês, português, matemática, etc, 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 corra atrás disso, porque nós vamos estar, nós estamos começando o fechamento de notas essa semana, então é muito importante para a gente estar fechando isso. Outro detalhe importante, atividades do CMSP, pessoal, tem gente que está com 0 atividades no CMSP e também vale nota e também vale presença. Então, por favor, faça, ok? Algumas novidades minhas, tá? Que eu vou passar para o terceiro bimestre. No terceiro bimestre, eu já comentei isso rapidinho na semana passada, mas falando de novo. No terceiro bimestre, eu pretendo implantar uma novidade, tá? Se a gente continuar nas aulas online, nós ainda não sabemos disso, né? Porque não depende da gente, depende de como a pandemia vai evoluir. Mas eu pretendo, se nossas aulas continuarem online, começar a fazer atividades de conversação online. Como assim? Vamos ter algumas lives aí em que eu vou trabalhar com a parte de conversação com vocês, né? A prática de conversação. E eu vou pedir alguns exercícios que vão ser feitos. Esses exercícios vão ser feitos aí de forma oral. Então, além, né, da parte escrita, que a gente vai continuar trabalhando, obviamente, alguns exercícios vocês vão gravar suas lindas, maravilhosas e que eu estou morrendo de saudade vozes para praticar esses exercícios. Então a gente vai voltar a praticar um pouquinho de conversação. Vai ser mais ou menos, né, para quem conhece o aplicativo Duolingo, que tem aquelas práticas que você fala lá no aplicativo, aí o aplicativo vai verificar se você falou certo, né, se está bonitinho da forma que você falou ou não. Eu ainda estou amadurecendo a ideia, né, eu estou vendo direitinho como é que eu vou fazer para receber as mensagens de vocês, ouvir as mensagens de vocês e qual vai ser a frequência dessa nossa parte de conversação. Mas como, infelizmente, a gente está aí mais de 1 ano e meio nas aulas de inglês sem praticar conversação, então vai ser muito importante para a gente reativar isso, ok? Bem importante para a gente estar voltando com essa parte de conversação, porque faz parte do nosso currículo de inglês e eu acho extremamente importante, extremamente necessário da gente estar trabalhando com isso. Então, já fiquem espertos, né? Vai né? As atividades que a gente vai ter também, atividades faladas, né? Atividades orais de inglês. Beleza? Muito bem. Se eu lembrar algum recadinho, depois eu ainda dou nessa live. Eu vou agora passar para a nossa correção. Vamos começar lá a nossa correção da atividade 4, né? Até para a gente conversar um pouquinho. E depois fica aberto para quem está agora aqui no chat, quiser fazer um plantão de dúvidas aí, vai ficar aberto para vocês, tá bom? E para quem não está no chat, confira bem o vídeo, qualquer coisa assista com bastante atenção. Então vamos compartilhar nossa telinha aqui. Tadam. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira atividade, passei uma atividade do traduza as frases para o inglês, ok? Qual que era o meu objetivo nessa atividade? Vocês praticarem aí a parte de orações condicionais, tá? E também praticarem a parte de tradução em geral do inglês, certo? Peraí que eu acho que deu um tilt aqui no nosso compartilhamento. Tadã. Vamos ver. Agora sim. Muito bem. Então vamos lá. Então temos aí as 4 frases em português que eu pedi para vocês
traduzirem para o inglês. Vocês podem notar que raramente, pessoal, eu faço o exercício de traduzir do inglês para o português, certo? Porque eu particularmente acho tradução um negócio péssimo. Então eu acho que você tem que tentar visualizar as palavras na própria língua e registrar aquilo nas próprias línguas. É um exercício que eu acho muito importante. Eventualmente, a tradução existe, eventualmente ela vai acontecer? Sim, certo? Tem horas que você vai ter que fazer a tradução. Mas o quanto mais a gente puder evitar o vício da tradução, eu acho melhor. No caso, esse processo invertido da tradução do português para o inglês, aí já é um exercício mais de escrita que vocês vão ter, tá? E outra, também evitem, nesse caso, fazer essas atividades usando a tradução literal do amigo Google, tá? Porque o amigo Google entende as coisas um pouquinho diferente dos meus objetivos nesses exercícios, tá? Então temos aí a frase: se você tem força, você pode levantar essa caixa para mim, na letra A. A letra B: se ela gosta de mim, eu receberei uma mensagem. Letra C: se você deixa os fogos de artifício perto do fogo, eles poderão explodir. E letra D: se o time pode vencer o concurso de música, nós ganharemos um troféu. Muito bem? Então vamos ver como é que fica a tradução dessas frases. Então, na letra A, ficou if you have strength, né? Então, aqui, se você tem força, you can lift this box to me. Então, usamos aqui o can, tá? O verbo modal, né? De capacidade, você pode. E o lift, que é o verbo levantar, tá? Então, you can lift this box to me. Você pode levantar essa caixa para mim. Notem aqui que temos uma oração condicional tipo 0, porque é uma frase no presente com uma resposta no presente. Tá? Letra B. If she likes me, então, se ela gosta de mim, I will receive a message. Tá? Eu receberei uma mensagem. Então, muito importante aqui, sempre lembrando, ó, condicional tipo 1, frase no presente, resposta no futuro. Outra coisa importante também que algumas pessoas mandaram, atenção aqui nesse likes, tá? Esse gostar, porque é ela gosta. Então, se é ela, não podemos esquecer o S aqui do likes, tá? E futuro, tá? O futuro nós usaremos o will. Algumas pessoas me mandaram esse futuro com I am going to receive a message. Poderia utilizar isso? Não. Por quê? Lembrando, futuro imediato a gente só pode utilizar quando você tem um período de tempo especificado, ou um dia, ou um mês, ou uma semana, sabe? Quando você tem uma palavra relacionada a tempo naquela frase, certo? Como aqui eu só estou falando eu receberei uma mensagem, não fala se eu vou receber daqui a 2 horas, daqui a 2 anos, daqui a 2 dias, no mês de outubro, no mês de setembro, não dá. Então, aqui eu preciso usar o will receive. Então, futuro imediato, aquele do I am going to, que o amigo Google adora de paixão, você deve utilizar quando tem um período de tempo especificado. Se não tem, usa o bom e velho will, que é garantia, e você fica sossegado. Letra C. If you leave the fireworks near the fire, então, se você deixa os fogos de artifício próximos do fogo, they will can explode. Tá? Então, mesmo caso aqui, frase condicional tipo 0, tipo 1, perdão. Aqui você tem
uma frase no presente e a consequência no futuro, certo? A letra D. If the team can win the music contest. Então, se o time pode vencer o concurso de música, we will win a trophy. Então, nós ganharemos um troféu. Mesmo caso, tipo uma frase no presente e uma consequência no futuro, tá? Algumas coisinhas que você poderia ter encontrado aí nas frases, tá? Nas traduções desse exercício. Por exemplo, na letra C, ele poderia ter colocado they might explode, tá? O verbo might, ele é utilizado, tá? Um verbo modal, que ele é utilizado em situações do tipo poderia explodir, tá? E não é o caso que eu quero indicar na frase. A frase eu quero indicar que eles podem explodir, certo? Eu estou indicando como uma certeza. Então, bastante cuidado aí. E também os casos que eu falei para vocês do going to, né? O futuro imediato. Só vou usar futuro imediato caso tenha uma indicação de tempo, tá? Se eu não tenho uma indicação de tempo, dê preferência a utilizar o will, ok? Então anotem aí direitinho, vejam se foi tudo em ordem. Bom dia para quem está chegando agora, atenção aí nos nossos exercícios. Lembrando, essa atividade está sendo gravada, tá? A live está sendo gravada para quem quiser poder assistir depois e conferir qualquer coisa, alguma explicação da nossa atividade. Muito bem, vamos para a número 2. Então, a número 2, eu peço para você complete as frases com o verbo modal mais apropriado conforme indicados em parêntese, tá? Então, aí você vai utilizar os verbos modais can, may, o shall, o must ou have to, tá? E para dar dica, né, para dar uma orientação de quais verbos modais você poderia utilizar, eu coloquei entre parênteses situações, né, ou tipos dos verbos modais que você vai ter. Então, nesse caso, nossas respostas vão ficar assim. Na primeira frase, if you don't want to repeat a year, we must study more. Então, eu quero que você complete essa frase, no caso, com o verbo modal que indica obrigação. Nesse caso, o mais apropriado é o must, tá? Por que eu usei o must e não usei o have to? Porque eu estou me incluindo na conversa. Aqui, ó, o we, né, nós, então quer dizer, eu e você, eu e outras pessoas, precisamos estudar mais. Temos que estudar mais. Nesse caso, vou usar o must porque é uma obrigação, só que é uma obrigação a qual eu participo. Eu não posso simplesmente me dar uma ordem, né? Nesse caso, como eu estou participando, então eu estou dando aquela ordem para o grupo, certo? Só que eu estou amenizando um pouco porque eu faço parte dessa situação, tá? A letra B. Então, a letra B, eu falo sobre you shall do exercises. Nesse caso, eu estou falando que você tem capacidade de fazer os exercícios, mas meio que estou dando uma ordem para você fazer esses exercícios. Qual que é a diferença da letra A para a letra B? Na letra A, eu estou indicando uma obrigação a ser feita, certo? Na letra B, eu estou dando uma ordem, tá? Só que eu estou mais falando que você tem condições de fazer do que você é obrigado a fazer, tá? Então, bastante atenção nisso quando a gente for utilizar. Quando eu estou dando sentido de obrigação, use o must ou use o have to se você for direcionar para uma pessoa só. Daí você está dando aquela bronca mesmo, bem típica de professor de inglês, sabe? Agora, se for uma coisa que você está falando mais para a pessoa que você
que ela é capaz de fazer aquilo, então você use o shall, certo? No sentido de dar uma ordem para ela. Olha, você pode fazer isso, para de frescura. Então, dá um jeito, tá bom? Então, isso é bem importante da gente estar exercitando e trabalhando aí com os nossos verbos modais. Na letra C, eu tenho lá, the girls may help us. Na minha indicação está como capacidade e educação. Então, vamos lembrar sempre do may I go to toilet, para lembrar que este may, bonitinho, ele indica para nós algo que é solicitado, que mostra que as pessoas têm capacidade de fazer aquilo, só que estou pedindo de um jeito educado. Tá? Estou fazendo uma frase de forma educada. Na letra D, temos she can go to party in this weekend. Tá? Então, ela pode ir para a festa neste final de semana. Só que não, tá? Nada de ir para balada, não. Então, nesse caso da frase, mostra a capacidade. Né? Então, ela pode ir para a festa, não que ela deva ir. Tá? Então, ela tem a capacidade de ir para a festa no final de semana. Tá? Então, nesse caso, utilizamos o can. Tá? Então, bastante atenção aí. Verbos modais, pessoal, vai ser uma coisa que a partir de agora a gente vai ver bastante em vários textos, bastante em várias situações. A única coisa é que elas vão estar incorporadas de uma maneira mais natural, tá? Vocês não vão sentir tanto assim de ter que preencher com verbos modais e tal. É uma coisa que a gente vai continuar estudando aí nos próximos bimestres, que a gente ainda vai estar estudando esse ano? Sim. Só que aí a gente vai ver como é que os verbos modais vão cada vez mais sendo integrados dentro das dos nossos textos e das nossas regras de gramática. Ok? Muito bem, vamos seguir. Chegamos aí aos exercícios da apostila. Oh, finalmente, agora estou apresentando os exercícios da apostila bonitinho, né? Melhorou um pouquinho a técnica aqui. Então, primeira tirinha aí, né? Nós temos aí uma tirinha com Garfield. Essa tirinha é velha, vou falar para vocês, viu? Tá? Então, assim, o personagem Garfield, né? Como vocês conhecem, é o nosso gatinho laranja que adora comer lasanha e odeia segundas-feiras. E aí nós temos uma tirinha feita pelo Mike Pierce, em homenagem, né, ao Jim Davis, que é o criador do Garfield, e ele faz uma tirinha relacionando aí o que a gente já pode ver ao coronavírus. Então, cats may get coronavírus. Tá? Então, gatos podem, né, pegar o coronavírus. Nesse caso, usou o may, por quê? Porque não é um processo que eles vão fazer por opção, né? Pode acontecer. Só uma informação muito importante, tá, pessoal? Antes que alguém entre em pânico, o coronavírus de um gato é completamente diferente do nosso coronavírus, tá? Então, por favor, ninguém entre em pânico. Tá? E aí você tem a frase aí com o Garfield, I hate months, não, risca, Covid-19, tá? Então, por quê? Da mesma forma que, né, o Garfield tradicional odeia segunda-feira, né, é uma forma de dizer que nós odiamos o Covid-19, tá? Então, aí as respostas que eu pedi para vocês verem. Então, a tirinha faz referência a um evento que afetou a comunidade global recentemente. Que evento é este? Garfield está praticando uma ação que é importante para ele e para a sua comunidade. Que ação é essa? E que outras ações individuais têm efeito positivo na sua comunidade? Então, vamos dar uma olhada aí nas possíveis respostas, porque na verdade isso aqui é mais algo pessoal que vocês iriam analisar e comentar aí da tirinha. Então, eu coloquei, né, a respeito para a gente dar uma olhadinha. Então, a letra A,
O assunto fala sobre a pandemia da Covid-19. A letra B, qual que é a prática que ele está fazendo, que é muito importante para a sua comunidade, né? Ele está usando máscara, né? Diferente de muitas personalidades aí, né? O quadrinho instrui a gente, orienta a gente que é importante o uso de máscara, né? Eu deveria estar usando a máscara agora, né? Olha quem está falando, né? Mas até para nossa própria comunicação aqui, para eu conseguir falar melhor, um pouquinho mais alto, aí eu estou sem ela no momento, tá? Mas o importante, especialmente na rua, mantenha a máscara. E a letra C do quadrinho fala a respeito de algumas práticas importantes. Então aí a gente destaca o distanciamento social, a higienização, né? O próprio uso da máscara, que a gente vai sempre estar ressaltando, sempre estar dando importância, ok? Só um minutinho que eu tenho que pôr a máscara agora. Bom. Então vamos lá. Na atividade 3 aí, tá? Nós temos aí o prayer reading da página 85. Aí ele fala a respeito, ó como a voz sai meio abafada aqui. Ele fala a respeito de manchetes que foram retiradas de dois sites de notícia, o Mirror e o BBC News, tá? Para quem não conhece, são jornais online, né? O BBC News está relacionado à rede BBC de comunicação e o The Mirror é relacionado a um tabloide, que são jornais pequenos, né? Que vêm com poucas páginas para as notícias e que são utilizados bastante aí na nossa comunicação do dia a dia. Não sei se vocês já viram, em São Paulo tem bastante desses jornais pequenos, né? Que são mais regionais e tal. Eu vou ter que tirar a máscara porque está bem ruinzinho para conseguir falar com ela. Não peguei uma máscara boa para hoje. Bom, aqui fala em duplas, mas né, infelizmente nós não temos como fazer duplas aí no online, então cada um deveria responder individualmente. Qual delas parece uma notícia falsa e por quê? Então você vai me falar qual delas é uma notícia falsa e por quê, vai dar uma justificativa, certo? Então, as nossas duas notícias, para quem teve curiosidade de procurar, tá? Um tubarão foi avistado nadando no rio Thames um dia depois de outro ser avistado por um corredor. Tá? E o menino sobrevive 3 dias sozinhos numa floresta remota da Sibéria. E aí, quais dessas notícias vocês acham que é verdade? Qual dessas notícias vocês acham que é falsa? Aí eu tive a curiosidade de pesquisar. Vocês podem ver aqui que vocês têm embaixo o endereço, certo? Das duas notícias. E aí, qual que é a conclusão? Então, a notícia do tubarão no rio Thames, pessoal, ela é falsa, tá? Primeiro porque ela se baseia numa foto parcialmente tirada, então é que aqui eu não consegui colocar a foto, mas o cara, tipo, viu alguma coisa que parecia uma barbatana, tá? E achou que fosse um tubarão. Só que, vamos falar a verdade, nós conhecemos várias espécies marinhas que possuem barbatana, certo? Não só tubarão, golfinhos, baleias, tá? Que poderiam estar nessa situação, certo? Segundo, a foto foi tirada de muito longe, não dá para se concluir realmente se era ou não um tubarão. E é mais ou menos que nem aquelas fotos de alienígena, né? Você olha assim, mas você não sabe se aquilo é um borrão na câmera, se é uma sujeira. Então não dá para ter informação. E a própria pessoa que foi entrevistada, né, falando a respeito desse tubarão, ela não tinha certeza se aquilo realmente era um tubarão. Então, existe um detalhe muito importante em relação a isso. Um outro detalhe que eu não sei se vocês perceberam. Vocês viram aqui que na própria manchete, olha aqui,
tá? O tubarão vem em aspas. Então, assim, é aquela coisa, o tubarão foi avistado no rio Thames. Ou seja, tem uma comprovação dessa notícia? Não tem. Tanto que se vocês pesquisarem sobre tubarão do rio Thames, vocês vão ver vários sites desmentindo isso, desmentindo essa notícia. Alguns outros falando que, nossa, o tubarão da era pré-histórica cruzando o rio. Então, o negócio, assim, aumenta proporções absurdas. Já na segunda reportagem, se você entra lá na BBC News, você vê que vem toda uma reportagem completa, com informações detalhadas e todos os procedimentos que aconteceram. Então, pessoal, realmente a primeira notícia é uma fake news e a segunda tem suas fontes comprovadas e as informações direitinho. Tanto que você também pode pegar essa mesma informação dessa criança que ficou na floresta, jogar em outras... jogar no Google, que ele vai dar outras fontes da notícia e que confirmam a notícia dada aí pela BBC News, ok? Muito bem. Próximo exercício, ele fala o seguinte, leia o título do seguinte infográfico. Marque, né, faça a marquinha, no principal tópico alternativo. Então, você vai fazer, né, uma marquinha no tópico que você achar que estiver correto em relação às informações desse cartaz. Então, na letra A, ele dá dicas de como escrever uma fake news, e a letra B, de como reconhecer uma fake news, certo? E aí, qual que é a nossa resposta? Letra A ou letra B? Aqui é bem sossegado, tá? A nossa resposta é a letra B, tá? Esse cartaz dá dicas de como reconhecer uma fake news. Tá? E o que vai puxar aí o nosso próximo assunto, o nosso próximo exercício, tá? Lendo o infográfico, novamente, né, aquele que a gente acabou de ver, descreva as seções que correspondem às dicas abaixo. Então, na letra A, não deixe que suas crenças influenciem você. A letra B, verifique, né, cheque se as notícias fazem você dar risada. Letra C, verifique quem escreveu a notícia. Letra D, verifique se a notícia é velha. Letra E, verifique se outros jornais famosos também publicaram as notícias. E a letra F, se o texto não combina com o título, então há problemas com essa notícia, tá? Então, todas essas são dicas para vocês encontrarem uma fake news, tá? Nesse cartaz aqui que a gente viu, tá? Quais são os locais que a gente vai encontrar as fake news? Então, tá? Na letra A vai estar lá no campo check your biases. A letra B, que se refere a se a notícia faz você rir, it's a joke. A letra C, quem escreveu a notícia, check the author. A letra D, que fala sobre a notícia ser velha, check the date. A letra E, se outros jornais imprimiram, consider the source. E a letra F, se o título bate com a notícia, read beyond. Então, ler além do título da notícia, certo? É a mesma coisa que a gente viu lá no primeiro exercício. O cara fala de um tubarão foi visto no rio Thames. No rio Thames. Tá. Se você só vê a notícia e fala, nossa, mas tem um tubarão na Inglaterra, meu Deus, que absurdo. Tá, você vai ler a notícia, você vai ver que aquilo
não eram uma certeza. Poderia ser um pedaço de lixo, poderia ser várias coisas que estão sendo indicadas, tá? Então, temos que tomar bastante cuidado aí com todas essas características de uma notícia, tá? Infelizmente, na letra B, às vezes tem notícias que você fala, não acredito, você dá risada, mas que são verdades, tá, pessoal? Especialmente quando a gente fala de política do Brasil, mas isso não vem ao caso, tá bom? E com isso, nós vamos aí para a quarta questão. O que o infográfico recomenda? Então, sublinhe a melhor resposta. Então, na letra A, that people ignore the checklist and share all news. Então, que as pessoas ignorem o checklist, né, aquela lista que foi passada antes, e compartilhem todas as notícias, qualquer bobagem. Ou a letra B, que as pessoas peguem mais informações antes de sair falando sobre as notícias. Isso aqui é óbvio, né? Para evitar a fake news, a melhor é a letra B, tá? Que as pessoas tenham mais informações antes de sair falando sobre as notícias, né? Verificar mais de uma fonte, né? Verificar se em outros lugares da internet você tem esse mesmo tipo de notícia. Então, tem todo um cuidado para quando você for divulgar notícias, quando você for divulgar informações, tá? Seja WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer lugar que você for divulgar uma informação ou ler uma informação, tome bastante cuidado e confira, veja outras fontes ou consulte as fontes principais, ok? Fechando a última questão, em trios, novamente não vai ter, você vai ter que fazer sozinho. Discuta as perguntas abaixo. O que leva as pessoas a acreditar em fake news? Por que é importante identificar fake news? Você segue todas as dicas do infográfico antes de compartilhar notícias? Então você tem aí 3 perguntas, no caso são 3 perguntas pessoais que você vai responder, tá? Então não tem uma resposta certa ou errada dessas, mas que você vai dar a sua opinião em relação a essas informações, tá? Seja a respeito da fake news, como identificar e, principalmente, você verifica todas as informações, tá? Tudo isso faz parte aí das questões que você vai responder e essas são, como eu falei, de opinião pessoal, sem certo, sem errado, tá? Só com a sua opinião, ok? Muito bem. E aí voltamos, tá? Com isso a gente fecha aí a nossa parte da correção da atividade, tá? Foi a última atividade do segundo bimestre, como eu falei para vocês, então agora eu vou estar mais focando na parte de fechamento. Se você já me entregou todas as atividades do segundo bimestre, né, atividade 1, 2, 3 e 4, tá sossegado. Lembrando que as atividades estão divididas nos meus exercícios, no quadro de matéria, que não vem todas as atividades, mas temos aí os quadros de matéria, que sempre vem na página 2 de cada atividade, e os exercícios da apostila Currículo em Ação, volume 1. Ainda estamos usando nesse bimestre o volume 1. Então, toma bastante cuidado com isso, ok? Bom, eu vou encerrar a nossa gravação da live agora, tá? Para você que estava assistindo, muito obrigado e nos falamos em breve, ok? Obrigado e bye bye.